Beleza, galera, tamo aí pra gravar mais um vídeo no canal Resenha Final FC. Como eu estou de férias, estou na praia, mas vou gravar o resumão da 11ª rodada, que começou já na quarta-feira passada, que foi Corinthians e Bahia. Foi uma rodada, essa 11ª rodada marcada por muitos gols, e jogaços e golaços, e hat-trick. Quem diria um hat-trick no Brasileirão, como é difícil, né? Mas teve. Essa primeira rodada, então vamos lá. Primeiro começou com o Corinthians e Bahia na quarta-feira. Foi 3-2 pro Corinthians. O Corinthians jogou bem, voltou a jogar bem. Só que aquilo que eu falei, não adianta jogar bem um jogo e os outros deixar a desejar. Como o técnico do Corinthians já caiu, né? Thiago Nunes. O técnico interino do Corinthians resolveu o problema. Até nessa rodada agora, da 12ª, também vai ser um jogo adiantado do Corinthians. O jogo vai acontecer hoje. Não vai valer para os meus palpites, porque os palpites só vão valer para final de semana, beleza? Esse não vai valer para os meus palpites. Mas vai jogar hoje o Corinthians, tá? Hoje, quarta-feira. Esse vídeo... então tá, foi o Corinthians, ganhou 3-2, deixou o Bahia na meio da tabela e o Corinthians deu uma respirada, né? Tava quase pegando a zona de rebaixamento. Outro jogo que foi Fortaleza e Inter. Quem diria, hein? O Fortaleza ganha por 1-0. Jogou muito bem o Fortaleza, tá? O Inter estacionou, não sei o que aconteceu. Morreu, porque teve um jogo na quarta-feira pela Libertadores e no Brasileiro não rendeu. Perdeu de 1-0, parou nos 20 pontos. Uma grande vitória do Fortaleza, que fica no meio da tabela. Palpite do Joelcio para esse jogo era 2-1 Inter, e ele errou. Beleza? O próximo jogo foi um jogão também. O Bragantino, depois de basicamente quase um mês sem vencer, volta a vencer e vence como um time grande. Ganhou de 4-2 do Ceará, jogou muito bem. Finalizou muito no jogo. É um time, é aquilo que eu falei, não é um time ruim. Era o último do Brasileiro, mas não por jogar mal. Ele joga bem. É difícil o Bragantino jogar mal. O palpite do Joelson era 2-2 para esse jogo, ele errou. E o Ceará continua no meio da tabela. O Bragantino sai da última posição. Se livra um pouco da última posição, mas continua lá embaixo. Outro que foi um jogão da rodada, foi o jogo mais bonito da rodada, foi Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O jogo foi de 7 gols também. Teve hat-trick nesse jogo. Keno marcou 3 vezes no jogo. Deu 4-3 pro Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense saiu na frente do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi lá e virou o jogo. Jogou muito bem. O Atlético Mineiro com essa vitória assumiu a liderança. E o Atlético Goianiense, depois de 3 rodadas, invicto, né? Não tinha perdido ainda. 3 rodadas, estacionou no meio da tabela. Fazer o quê? Mas o Atlético Mineiro bem. São Paulo viu bem o time do Atlético Goianiense para poder mexer as peças. E Keno apareceu, brilhou a estrela do Keno, e que fez 3 gols. Outro jogo da rodada foi o jogo mais chato. Eu assisti esse jogo, o jogo mais chato da rodada. Um jogo horrível, o jogo dos reis dos empates no Brasileiro, que é o Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras saiu na frente, o Grêmio conseguiu a vitória no finalzinho, aos 47 do segundo tempo. Um gol de cabeça do Ferreira, alguma coisa assim, gol do Ferreira. Jogou muito bem. Quer dizer, muito bem que eu digo, no final da partida jogou bem o Grêmio, buscando para tentar empatar, né? Mas não adianta, o Palmeiras toma gol no final e só empata. Mas tá lá em cima na tabela. Depois eu falarei os 4 primeiros e os 4 últimos. Outro jogo da rodada foi Curitiba e Vasco da Gama. O Vasco da Gama perde para o Curitiba de 1-0. Teve VAR nessa partida, teve pênalti batido e pênalti defendido, depois pênalti batido de novo. Porém, porque o VAR achou que o Fernando Miguel tinha se adiantado, e tava mesmo, se adiantou. Perdeu, o Vasco perdeu, infelizmente. Eu, como bom vascaíno, estamos tristes, mas enfim, estamos lá em cima.
Perdeu por ele mesmo e porque o Vasco não tem peças para repor, né? Teve um jogo no meio da semana com o Botafogo, perdeu na Copa do Brasil e hoje tem de novo. Outro jogo é o Botafogo e Santos. Não saíram do 0 a 0, mas foi o jogo mais bonito também. O Marinho perdeu bastante gol, o Botafogo perdeu bastante gol. E o Botafogo é um dos times que mais empatou nesse brasileiro também. Não falei os palpites do Joelson, mas depois eu falo. Deu 0 a 0 o jogo, foi um jogo bem disputado. Outro jogo que foi Sport Recife e Fluminense. Sport ganhou com um gol de pênalti dele, o brocador Hernanes, fazia tempo que não tinha aparecido. O Sport vai lá pro meio da tabela e o Fluminense estaciona lá em cima, entre o oitavo e nono, por aí. Esses foram os jogos. Os palpites do Joelson que eu parei ali do Bragantino e Ceará. Do jogo Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, o palpite dele era 2 a 1. Ele errou. Grêmio e Palmeiras, o palpite dele era 1 a 1 e deu 1 a 1, ele acertou. Eu acho que aí nos confrontos diretos entre eu e ele, acho que ele virou essa partida. Coritiba e Vasco, o palpite dele era 2 a 2, deu 1 a 0 Coritiba. E Botafogo e Santos, que ele colocou 1 a 0 pro Santos, deu 0 a 0. Se aquela bola do Marinho no final tivesse entrado. E o outro jogo era Sport e Fluminense. O palpite dele era 1 a 0 Fluminense e ele errou. Beleza, galera? Esses foram os palpites do Joelcio. E eu vou para os meus, para a próxima rodada. Tirando o jogo do Sport Recife e Corinthians, que não vai valer, que vai ser hoje o jogo. Vamos para os jogos do final de semana, sábado. Às 7 horas da noite tem 2 jogos no sábado às 7 horas. Que é Atlético Paranaense e Bahia. O que eu posso dizer desse jogo? Meu palpite para esse jogo é 2 a 0 Atlético Paranaense. Atlético Paranaense ganha do Bahia. Outro jogo é Internacional e São Paulo. Um jogo bonito. Jogo lá de cima na tabela. E eu acho que esse jogo fica no empate, fica 1 a 1. Outro jogo é sábado às 9 horas da noite. Atlético Mineiro e Grêmio. E eu acho que dá Grêmio 2 a 1. Acho que o Renato Gaúcho dá tem uma vitória aí. Depois de um empate sofrido contra o Palmeiras. Mas jogou bem. Os jogos de domingo. Às 11 horas da manhã temos Vasco e Bragantino. Vasco, se você não jogar do jeito que joga contra o Curitiba, eu acho que perde para o Bragantino. E feio ainda. Meu palpite para esse jogo é 2 a 1 pro Vasco. Agora um jogo às 4 horas da tarde, que é o outro jogão da rodada. Palmeiras e Flamengo. Não sei, dizem notícias que talvez não aconteça ou aconteça. Não sei esse jogo, porque o Flamengo tem 7 jogadores infectados pelo Covid. Não sei ainda, mas eu acho que com certeza vai acontecer. Só botar o time reserva lá, sendo que o Flamengo não tem nem time reserva, tem um time bom para jogar. Meu palpite para esse jogo é um empate também, 1 a 1. Jogo das 6h15, são 2, Ceará e Goiás. Meu palpite para esse jogo é 3 a 0 Goiás, ele se redime da derrota contra o Bragantino. O outro é Atlético Goianiense e Botafogo. E eu acho que o Atlético Goianiense vence essa partida por 2 a 1. O outro jogo no domingo é Fortaleza e Santos. É às 8h30. E eu acho que dá 3 a 0 Santos. Acho que dá 3 a 0 Santos. 3 gols do Marinho. Cravado, hein? E o outro jogo é numa segunda-feira que vai acontecer às 8 horas da noite. Fluminense e Curitiba. Pra mim esse jogo vai dar um empate de 1 a 1. Beleza, galera? Esses foram meus palpites. O resumão. Até a próxima. Deixe seu like, curta, se inscreva, compartilha. Ajuda nós aí, galera. Beleza? Fui!